Uma sexta-feira repleta de assuntos importantes. Para começar, a Câmara acredita em reforma ministerial após pacotes por racha. Líderes partidários e membros da cúpula da Câmara dos Deputados defendem uma dança das cadeiras na esplanada dos ministérios. Os parlamentares avaliaram que há um desprestígio de partidos da base do governo após a votação do pacote de corte de gastos. Na Casa Legislativa, demonstrou falta de consenso entre os partidos que têm espaço no governo e supostamente apoiam o atual presidente. A votação do pacote de gastos não foi uma tramitação fácil e a insatisfação dos partidos com a atual composição do primeiro escalão já é antiga e antecede até mesmo a votação da urgência dos projetos. Chamar os nossos comentaristas para entender um pouco essa dinâmica. O Luiz Felipe Dávila, já conectado aqui em São Paulo, online, vai trazer suas análises e reflexões sobre essa aposta de que uma reforma ministerial estaria muito próxima por conta também dessa dificuldade em aprovar projetos que seriam estratégicos e cruciais para o governo. Falou-se muito em desidratação. Isso pode ligar o sinal de alerta e acelerar, inclusive, um processo de reforma ministerial. Dávila, seja bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Kobayashi. Bem-vindo aqui aos Pingos nos Is e boa noite, Mota e a nossa querida audiência. Caniato, desidratar, eu vou traduzir aqui para o nosso telespectador e ouvinte o que significa. Não existe um ajuste fiscal no qual você quer permitir que o governo gaste e, ao mesmo tempo, estabilizar a dívida. Essa conta não fecha. É por isso que o mercado reagiu dessa forma muito forte. Dólar acima de R$6 é, na verdade, um retrato da desconfiança do mercado com um pacote que já foi desidratado há muito tempo, que, ao mesmo tempo, diz que vai equilibrar as contas públicas, zerar o déficit, mas, ao mesmo tempo, dá permissão para gastar. É óbvio que essa contradição ficou evidente e isso traz enorme desgaste para o governo. Portanto, reforma ministerial não vai adiantar nada, porque não há uma mudança de mentalidade no governo que faça o presidente da República compreender a necessidade imperiosa de resolver a questão orçamentária, de equilibrar as contas públicas. Porque quando a dívida pública cresce, isso afeta o comportamento de toda a economia. E o comportamento, infelizmente, da economia para 2025 é acreditar que nós vamos ter um déficit público, ao invés de atingir o equilíbrio, o orçamento, zerar, né, a base do orçamento, e, além de tudo, um menor crescimento econômico, por causa da pressão da taxa de juros e o câmbio alto. Portanto, não é um cenário maravilhoso para aqueles que acreditam que, com pequenas mudanças ministeriais, o governo pode recuperar a capacidade de aprovar projetos no Congresso Nacional. Chamar o Roberto Mota também vai fazer análise sobre esse cenário que muitos colocam, entendem que a reforma ministerial deve acontecer para atender os desejos e os anseios de alguns partidos. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. As discussões e as divergências que aconteceram em meio à tramitação do pacote de corte de gastos teria acendido esse sinal de alerta no Planalto de que seria muito importante e fundamental entregar alguns ministérios a partidos insatisfeitos para que o ano de 2025 fosse mais tranquilo, digamos. Vamos lançar o programa Meu Ministério, Minha Vida, Caniato. Um ministério para cada brasileiro. Todos nós temos direito. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Eu acho que uma reforma é mesmo inevitável, mas não essa reforma ministerial que a Câmara quer. A minha reforma seria para reduzir os ministérios para 8. Essa, sim, seria uma verdadeira medida de corte de gastos. Mas essa é uma reforma que jamais acontecerá. Eu não duvido nada que o oposto aconteça. Eu não duvido nada que essa reforma que estão discutindo aí aumente ainda mais o já absurdamente alto número de ministérios. Também com a gente aqui no estúdio em São Paulo, Nelson Kobayashi. Koba, sempre um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado pela participação. Muitos assuntos para a gente discutir, refletir, analisar. E em destaque, essa informação de bastidor que indica que a Câmara Federal, muitos partidos e parlamentares entendem que a reforma ministerial tão discutida seria inevitável logo no primeiro trimestre do ano de 2025. Quais são as suas considerações que a gente precisa ponderar? Isso é algo que muitos chamam de velha política, né? Bem-vindo. Caniato, Mota, Dávila, muito boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is, sempre um prazer, uma honra. E essa questão envolvendo a possibilidade de uma nova reforma ministerial, ela é evidente, principalmente diante da dificuldade que o governo teve de aprovar esse pacote fiscal, mesmo que desidratado no Congresso Nacional. Mesmo com tantos ministérios cedidos aos partidos de centro, principalmente, mesmo com tantas emendas, batendo recordes em comparação aos governos anteriores, mesmo com tudo isso, ainda teve muita dificuldade. O governo teve que liberar seus ministros que têm cadeira, tanto na Câmara quanto no Senado, para ocuparem essas cadeiras e votarem. O governo teve que acenar com um pagamento de emendas extras e isso foi um sinal de alerta para o governo. Diante de tanto que o Congresso recebe, ainda há dificuldade de passar as propostas, as pautas de interesse do governo federal. E esse alerta chega como uma necessidade de reformulação, sim, nos ministérios. Não só para cobrar um pouco mais desses partidos que têm acesso ao orçamento com base nesses ministérios, mas também para alocar algumas outras necessidades. Há quem diga que os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, talvez sejam ministros. Eles estão de olho, inclusive, no Ministério da Saúde, que é um que tem um grande orçamento, um orçamento de muito dinheiro e, claro, interessa a ambos esses presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Há ainda a necessidade de alocar outras pessoas que deixam prefeituras. Por exemplo, o Edinho, que é prefeito de Araraquara, é aliado de primeira hora e da primeira linha de confiança do presidente Lula, quem diga que ele seja ou ministro ou o novo presidente do PT. Se ele for o novo presidente do PT, como ficaria a senhora Gleisi? Será que ela ficaria só com uma cadeira na Câmara dos Deputados, sem nenhum tipo de ministério, vendo tantas outras pessoas ocupando esses lugares de destaque? Ou seja, vai ter mudança sim, principalmente nos ministérios de relacionamento com o Congresso. Estou falando da Casa Civil e do Ministério das Relações Institucionais. Já há muito tempo, o ministro Alexandre Padilha está na corda bamba e acredito que ele seja um dos primeiros a cair em uma possível nova reforma ministerial. Pois é, agora tem dois lados da moeda. Chamar mais uma vez o Luiz Felipe Dávila. Dávila, de um lado, claro, o governo que faz esse cálculo e imagina que talvez tirar governistas ou tirar integrantes do Partido dos Trabalhadores de alguns ministérios e passá-los para partidos do Centrão, talvez alguns entendam que essa é uma boa estratégia para melhorar, inclusive, o quórum de votos favoráveis aos projetos do governo. Essa é uma leitura. Mas também a gente precisa fazer a reflexão sobre o lado dos partidos, né? Que provavelmente eles vão debater, vale ou não entrar no governo ou participar de uma maneira mais ativa dessa administração? Porque as eleições de 2026 estão aí, entendeu? Será que eles querem abraçar um projeto que lá na frente vai prejudicar a imagem? Ou no fim das contas eles acham, quer saber, o eleitor vai se esquecer, vamos entrar e dane-se. É isso mesmo, Caniato. Eu vou resumir a sua ótima colocação. Você quer entrar numa canoa furada ou não? Porque um governo que tem uma dívida pública gigantesca, economia crescendo, queda de popularidade, você não quer entrar nessa canoa furada. Uma coisa é a fotografia deste ano, que o governo pôde exibir. Resultado de um crescimento econômico, a baixa taxa de desemprego, boas reservas. Agora, este não é o panorama para 2025. Por isso que eu acho que vai ser uma reforma ministerial que vai ter muita dificuldade em trazer gente boa. Ou seja, com gente medíocre ocupando lugar em ministério, que não tem mais dinheiro, porque hoje o dinheiro está no Congresso Nacional, exceto, como bem mencionou o Kobayashi, o Ministério da Saúde. O resto tem tudo lá pouquinho dinheiro, pouco prestígio. E você atrelar a sua imagem a uma canoa furada não parece um bom negócio. Concorda, Mota? Muitos partidos considerados do Centrão, ora fazem um discurso pregando que é preciso ter uma administração liberal, mais conservadora,
gritam, batem no peito naquelas votações sobre pautas de costumes, mas quando é conveniente, abraçam o governo como se fossem os melhores amigos, né? O objetivo da política é o poder. É inadmissível que no século XXI a gente alimente qualquer ilusão a respeito disso. O objetivo da política não é colocar gente boa nos cargos, como disse o Dávila. Pelo contrário, Dávila, isso até atrapalha. Quando você coloca gente boa, competente, séria, honesta nos cargos, como é que se chama o mecanismo da política? Eu esqueci, está me fugindo agora a expressão, daqui a pouco eu me lembro. Mas essa engrenagem toda não funciona como ela costuma funcionar. E diga-se de passagem, isso acontece em todos os lugares do mundo. Isso não é exclusividade do Brasil. O que acontece aqui no Brasil é que em todo lugar do mundo existem esses parasitas que se aproveitam da máquina do Estado para usufruir benefícios. Aqui parece que a máquina do Estado é criada só para esses parasitas e que o contribuinte, o pagador de impostos, o eleitor, o cidadão, é uma chateação, né, que você não deve perder tempo com ele. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se tiver uma oportunidade para alguém ser ministro por uma semana, essa pessoa vai mover céus e terras para conseguir aquela semana no ministério. O que dirá 2 anos ainda? Para fechar você, Nelson Kobayashi, os partidos do Centrão, provavelmente alguns, né, vão receber ofertas tentadoras do governo federal, mas qual deve ser a decisão do cacique do partido? Abraça essa oferta, o poder acima de tudo, ou não? Tem que fazer um cálculo para 2026 também? Nenhuma medida drástica, Caniato. Não vai sair de mão dada com o governo federal, isso está muito claro, mas também não vai abandonar totalmente, porque ainda tem 2 anos pela frente. Então, penca da canoa, é claro, a canoa furada do a canoa furada, exato, mas na última hora da canoa furada eles tiram o pé, porque está muito claro que tem mais 2 anos pela frente em que eles têm interesse em emendas parlamentares. Então vai continuar nesse ritmo de dar emenda em troca de votação e ainda assim com dificuldade, como a gente está vendo agora nesse fim de ano. Mas, por outro lado, ninguém vai continuar nessa canoa furada, para aproveitar o exemplo aí do Dávila, porque a popularidade do governo federal é a pior. Se a gente levar em consideração os 3 governos do presidente Lula, no primeiro governo, no segundo governo, a essa altura, ou seja, com 2 anos de mandato, ele estava com 70% de aprovação, no final do segundo estava até próximo de 80%. Nesse momento ele está com 35% e é um número equiparado ao de reprovação também. Se a gente vê o lado da avaliação do mercado financeiro, esse número salta de 30 e poucos por cento para 90%. É um dos piores números de avaliação do mercado financeiro. Está aí a consequência na alta do dólar, na baixa da bolsa, nas projeções todas da economia. Ou seja, ninguém quer ficar com quem é impopular. As medidas não estão colando. Não tem uma política pública nesses 2 anos que tenha colado na popularidade do presidente e, pelo contrário, ele não tem aquele mesmo vigor, nem aquele time, nem aquele vigor, nem aqueles projetos que possam gerar algum tipo de popularidade. Ou seja, os partidos não vão abraçar esse governo impopular, vão continuar ali nesse namoro sem sair de mão dada até o final do governo e lá no final cada um segue a sua vida. Seguiremos atentos a essas movimentações.